Olá, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Hoje, na sequência dos estudos em nossa série denominada Evangelhos, meditaremos sobre o primeiro sinal messiânico de Jesus, o milagre realizado numa festa de casamento. Nosso texto é João, capítulo 2, versos de 1 até o 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus, verso 1. Esses 3 dias depois não contam a partir do último ensinamento registrado por João, mas a partir do momento que Jesus e seus discípulos e sua família chegaram em Caná da Galileia. Sim, Jesus também foi convidado, juntamente com seus discípulos, para o casamento. Verso 2. Quem estava se casando? O texto bíblico não diz. Todavia, alguém muito conhecido de Jesus e de sua família. A tradição antiga diz que o casamento era de Judas Tadeu, aquele que depois se tornou discípulo de Jesus. Naquela época, as festas de casamento duravam 7 dias. Então, muita comida e bebida tinham de ser providenciadas para servir no casamento. Faltar alimento significava falha de planejamento. E mais do que isto, desrespeito aos convidados, gerando má fama à família do noivo. Não se sabe a causa, mas o fato é que naquele casamento o vinho foi muito pouco. Faltou vinho. O fato então chegou ao conhecimento de Maria. Eles não têm mais vinho. Verso 3. Ficaram em grande dificuldade. Onde encontrar um estoque tão grande de vinho numa emergência como aquela para servir as pessoas? A pergunta que fazemos é por que deram a notícia a Maria? Por que Maria? 3 possibilidades. Primeiro, talvez por ser ela muito próxima da família do noivo. Uma segunda possibilidade. Maria era uma mulher muito prática, muito perspicaz. Logo encontraria uma alternativa para o dilema. A terceira, mais provável, tinha a ver com a identidade de Jesus, que começava a ser conhecida das pessoas. Acredito que não por fé, mas como curiosidade ou como pedido de prova para ver se ele era de fato o Messias ou não, como diziam ser, então ele podia fazer alguma coisa. Maria, todavia, sabia quem era Jesus. Tinha a revelação divina sobre a pessoa de Jesus. Com convicção, mas com humildade e com sujeição, ela se dirigiu ao seu filho, expôs a situação delicada dos donos da casa. A resposta de Jesus à sua mãe foi: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 4. Esta resposta de Jesus não denota desrespeito ou menosprezo à sua mãe. Antes indica que ele viera ao mundo para fazer a vontade do Pai, não a vontade dos homens, e nem a sua própria vontade. A expressão ainda não é chegada a minha hora significava dizer que era o Pai quem diria o que fazer e não os outros. Deus tem a hora certa de agir
o modo certo de agir, o propósito certo para que aconteçam todas as coisas. Até aqui temos visto nos evangelhos que Jesus seguia o cronograma definido pelo Pai. Cumpria todas as profecias que diziam respeito ao Filho do Homem e à sua obra. Maria, entretanto, ficou na expectativa. O que Jesus faria? Ele não deixaria a família do noivo sem socorro. Por isso, confiante, ela disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Verso 5. O evangelista observa então no verso 6 que naquela casa havia 6 grandes talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma comportava cerca de 2 a 3 metretas. Uma metreta equivale a 40 litros. Portanto, cada talha tinha capacidade para guardar de 80 a 120 litros de líquido. Verso 7. Jesus ordenou aos serventes que enchessem aquelas talhas com água. Eles fizeram como foi ordenado e logo as encheram de água. Eles viram que era água. Versos 8 a 10. Disse ele: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Então o milagre se deu. Ele provou a água, que imediatamente foi transformada em vinho. 6 talhas cheias, com 80 a 120 litros cada, o que dava um total de 600 a 700 litros. O mestre-sala disse não saber de onde viera aquele vinho, mas os serventes sabiam o que tinha acontecido. Então ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sim, era vinho, e vinho da melhor qualidade. Vinho superior a qualquer marca existente na época. O melhor vinho que ele já havia provado. Segundo ele, o melhor não fora servido até então. Tinha ficado para o depois. E quem ainda manteve o equilíbrio provou desse bom vinho que foi servido daquele momento em diante. Versos 11 e 12. Com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E saindo da Galileia, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O que este evento ensina? Primeiro, que Deus está atento a todas as nossas necessidades. Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele pode e quer ajudar, mas não será na nossa hora nem do nosso jeito. Quem determina as providências de ação é o nosso Pai do céu. Então temos de aprender a orar, entregar, confiar e esperar por Deus. Segundo, o que Deus faz para suprir as nossas necessidades é muito mais do que pedimos ou pensamos. O melhor Ele sempre reserva para os seus filhos. É como Paulo diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Isaías escreveu: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. O melhor de Deus, queridos, ainda está por vir. Não só na eternidade, mas ainda nesta existência terrena. Não desanimemos, pois. Não desistamos no meio da luta. Confiemos em Deus.
Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor